4 sinais antes da segunda vinda de Cristo. Na busca incansável pela compreensão dos tempos que antecedem a segunda vinda de Cristo, prometemos desvendar mistérios que ecoarão através dos corredores do tempo. Prepare-se para uma jornada extraordinária, onde desvelaremos os sinais que prenunciam a chegada gloriosa do Filho de Deus. Mergulharemos em profecias antigas, decifraremos enigmas espirituais e nos aventuraremos por caminhos onde a fé e a esperança se entrelaçam. Aqui, nesta odisseia única, prometemos conduzi-lo através de revelações que desafiarão o entendimento convencional e iluminarão os corações com a antecipação celestial. As estrelas revelam seus segredos. A primeira promessa nos leva aos céus noturnos, onde as estrelas se tornarão arautos cósmicos dos tempos vindouros. Prometemos desvendar os códigos celestiais que apontarão para eventos extraordinários, como se o próprio universo estivesse sussurrando a iminência da divina reaparição. Conduziremos nossos olhos ao cosmos, buscando mensagens codificadas nas constelações que revelarão o início da contagem regressiva para a volta do Salvador. O despertar dos sinais naturais. Em nossa segunda promessa, testemunharemos o despertar de sinais naturais que ecoarão pelos 4 cantos da Terra. Terremotos, fenômenos atmosféricos inexplicáveis e alterações na própria natureza servirão como testemunhas silenciosas da proximidade da grande manifestação. Exploraremos a interconexão entre o divino e o terreno, buscando respostas nos elementos que compõem a criação, antecipando o dia glorioso em que toda a criação testemunhará a glória do Redentor. O avivamento espiritual. Prometemos, na terceira revelação, adentrar os recônditos da alma humana, onde o avivamento espiritual será o indício mais tangível da chegada iminente. Testemunharemos corações sendo tocados, vidas sendo transformadas e uma onda global de despertar espiritual que preparará os crentes para a grandiosa revelação. As igrejas se tornarão epicentros de renovação espiritual, e a busca pela verdadeira conexão com o divino ressoará como uma melodia celestial. As profecias cumpridas. Na quarta promessa, embarcaremos em uma jornada pelos anais das profecias bíblicas, onde testemunharemos o cumprimento de previsões antigas que apontam inequivocamente para a segunda vinda de Cristo. Desvendaremos textos proféticos, desenterraremos antigos pergaminhos e examinaremos detalhes ocultos nas Escrituras, provando que o próprio livro sagrado testifica a iminência do retorno glorioso. A esperança que ecoa na eternidade. Neste épico espiritual, prometemos uma imersão nas profundezas da fé, onde os sinais se entrelaçam e apontam para um futuro glorioso. Nossa narrativa busca transcender o ordinário, proporcionando uma visão que inspirará esperança, fortalecerá a fé e despertará a expectativa daqueles que anseiam pelo cumprimento das promessas divinas. Que esta jornada única seja uma antecipação do que está por vir, ecoando nos corações como um eco da eternidade que se aproxima. Numa narrativa que transcende os limites do cotidiano, embarcamos em uma jornada intrépida em busca dos sinais precursores da tão esperada segunda vinda de Cristo. Promessas fantásticas nos guiaram, e agora, como arqueólogos da fé, escavamos os estratos do desconhecido em busca de verdades ocultas e revelações celestiais. Adentrando o primeiro capítulo, erguemos nossos olhos para os céus estrelados. O firmamento torna-se nosso livro cósmico, e as estrelas, suas palavras místicas. A promessa de que os astros revelarão seus segredos nos conduz a noites escuras, onde contemplamos constelações como páginas sagradas. Em nossa busca, discernimos padrões celestes que parecem convergir para um momento cósmico, um alinhamento divino anunciando a proximidade da presença do Redentor. Deslocando-nos para o segundo capítulo, mergulhamos nas complexidades da natureza. Fenômenos naturais, como terremotos e distúrbios atmosféricos, tornam-se sinais premonitórios. A Terra,
em sua própria língua, sussurra sobre a iminência de uma transformação transcendental. Observamos com humildade e reverência enquanto o planeta, qual testemunha silenciosa, nos alerta sobre a proximidade de eventos cósmicos que transcenderão a compreensão humana. Na terceira revelação, adentramos os recessos da alma humana. O avivamento espiritual, profetizado como um sinal inconfundível, revela-se como a chama ardente que queima nos corações de crentes sedentos por uma conexão mais profunda com o divino. Testemunhamos igrejas transbordando de fervor espiritual, o eco dos cânticos de adoração preenchendo o ar, e a mensagem da esperança reverberando nas mentes e almas daqueles que se voltam para a luz de Cristo. Prosseguindo para a quarta promessa, nos imergimos nos textos proféticos. Antigos pergaminhos revelam detalhes que escapam ao olhar casual, enquanto profecias bíblicas, há muito guardadas, se desdobram diante de nossos olhos. A promessa de testemunhar a concretização dessas profecias se cumpre, e as Escrituras, como um quebra-cabeça divino, se encaixam para formar uma imagem clara do plano celestial. A conclusão desta jornada extraordinária nos encontra imersos numa atmosfera de esperança que ecoa na eternidade. As promessas fantasiosas, longe de serem mera fantasia, materializam-se como vigias fiéis, guiando-nos através das camadas do desconhecido. Este épico espiritual, entrelaçado com sinais e símbolos, culmina em uma sinfonia de fé, onde a antecipação do retorno de Cristo ressoa nos corações daqueles que ousam crer. Assim, concluímos este capítulo em nossa busca por entender os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. Que esta narrativa inspire uma reflexão mais profunda sobre a fé, alimentando a esperança de um encontro iminente com o Salvador que, nos recantos celestiais, aguarda ansiosamente para ser revelado ao mundo. Nesta continuação da nossa jornada espiritual, somos chamados a contemplar não apenas a iminência da segunda vinda de Cristo, mas também a visão distante e muitas vezes temida do fim do mundo. A promessa fantasiosa nos conduz por trilhas desconhecidas, revelando vislumbres das Escrituras que delineiam um cenário apocalíptico. Nosso quinto capítulo nos leva a refletir sobre a desintegração dos pilares morais e éticos da sociedade. Uma sociedade em decadência, permeada por injustiça e corrupção, emerge como um sinal adicional. A escalada da violência, a desvalorização da vida e a perda da empatia sinalizam a urgência de uma intervenção divina. É como se as trevas se adensassem, preparando o palco para o grande desfecho. No sexto capítulo, aprofundamo-nos nas crises globais que assolam o mundo. Guerras, catástrofes naturais e conflitos geopolíticos se intensificam, lançando sombras de desespero sobre a Terra. A promessa de que tais eventos precederiam o fim dos tempos se revela, e o planeta se contorce sob o peso dos sinais apocalípticos. Ao explorar o sétimo capítulo, nos deparamos com uma transformação radical no cenário religioso. O aumento de falsos profetas, a apostasia e a perseguição religiosa tornam-se elementos marcantes. A busca por verdades espirituais autênticas se torna uma tarefa desafiadora, enquanto forças adversas se infiltram nas estruturas religiosas, criando um caldo fervente de incertezas espirituais. No oitavo capítulo, enfrentamos as marés crescentes de desastres naturais. Tsunamis, terremotos e eventos climáticos extremos atingem regiões antes pacíficas, ecoando as advertências bíblicas sobre o poder da natureza quando ela se levanta em resposta aos eventos cósmicos. A Terra, viva e pulsante, parece clamar por uma renovação. E, assim, adentramos o nono capítulo, onde a tecnologia avançada toma um papel de destaque. Desenvolvimentos na inteligência artificial, nanotecnologia e manipulação genética são sombras que pairam sobre a humanidade. A distinção entre o natural e o artificial torna-se turva, provocando questões éticas e morais que ecoam as profecias bíblicas sobre o homem tentando ultrapassar os limites divinos.
No 10º capítulo, somos confrontados com uma escalada de conflitos entre nações. As tensões geopolíticas atingem seu ápice, e as profecias antigas que falam de guerras e conflitos globais começam a desenrolar-se diante dos nossos olhos. A esperança no meio da tempestade. À medida que testemunhamos os eventos apocalípticos, a esperança não é eclipsada. Em meio ao caos, a luz do Evangelho permanece como um farol, guiando aqueles que buscam refúgio nas promessas divinas. A conclusão desta narrativa nos leva a enfrentar não apenas o fim do mundo, mas a certeza de um novo começo, onde a justiça divina reinará e o amor de Cristo renovará toda a criação. Que esta epopeia espiritual sirva como um lembrete de que, mesmo diante do Apocalipse, há uma promessa de redenção e renovação. O fim do mundo não é o fim da esperança, mas o início da restauração prometida por aquele que é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Que, enquanto navegamos pelos mares tempestuosos dos tempos finais, possamos ancorar nossa fé na promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e o amor de Cristo reinarão eternamente. Neste último capítulo da nossa narrativa, contemplamos o clímax da história humana, quando o mundo está prestes a se despedaçar sob o peso das tribulações. À medida que o caos atinge seu apogeu, as promessas antigas de uma vinda triunfal de Jesus Cristo ecoam como uma melodia de esperança nos corações daqueles que permanecem fiéis. O 11º capítulo nos conduz ao momento culminante da profecia, onde as trombetas soam e os céus se abrem. A aparição gloriosa de Jesus, rodeado por miríades de anjos, é um espetáculo celestial que transcende a imaginação humana. A promessa de sua volta, selada ao longo dos séculos, torna-se realidade, trazendo consigo a certeza da redenção final para aqueles que aguardaram com fé. Neste cenário apocalíptico, o poder de Cristo se manifesta como uma luz divina que dissipa as trevas. Sua presença, mais brilhante que 1000 sóis, ilumina a terra, revelando verdades ocultas e restaurando a ordem que foi perdida. As promessas de um novo céu e uma nova terra começam a desdobrar-se, sinalizando a chegada do reino eterno de justiça e paz. No 12º capítulo, somos testemunhas do julgamento final, onde as ações de cada alma são pesadas na balança divina. A misericórdia de Cristo prevalece, oferecendo perdão àqueles que se arrependem e aceitam sua graça redentora. A justiça divina é temperada pela compaixão, e a promessa de vida eterna é estendida àqueles que escolheram seguir o caminho da luz. Na conclusão desta epopeia, somos levados a vislumbrar um novo começo. O 13º capítulo desdobra-se diante de nós como um capítulo de renovação e restauração. O mundo, agora transformado pela presença de Cristo, emerge das cinzas do Apocalipse como um jardim de beleza e harmonia. A promessa de que os antigos sofrimentos não serão lembrados, substituídos pela alegria eterna da comunhão com o Criador. Um convite à esperança. Ao encerrar esta jornada através dos tempos, desde os sinais precursores até a vinda triunfal de Jesus, permanecemos diante da promessa divina de um futuro glorioso. Que esta narrativa seja mais do que uma visão do Apocalipse, mas um convite à esperança, à fé e ao amor que transcende as eras. Que cada coração que se envolveu nesta história seja inspirado a aguardar com expectativa a promessa cumprida de uma nova criação, onde a presença de Cristo é a luz eterna que guia cada passo. Que, enquanto enfrentamos os desafios do presente, mantenhamos nossos olhos fixos no horizonte da eternidade, onde a esperança se torna realidade e a promessa divina é plenamente cumprida. Que a epopeia espiritual que percorremos juntos seja um testemunho da graça divina que permeia toda a história, levando-nos do início dos tempos à consumação eterna, onde Cristo reina supremo, e a promessa da vida eterna é realizada plenamente. Que esta história ecoe como um cântico de esperança, fortalecendo a fé de todos aqueles que buscam a luz que brilha mesmo nas sombras mais profundas.